Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História do 7º ano. Hoje nós vamos para a aula número 21. Vamos para um conteúdo novo. Nós vamos falar das monarquias. Puxa, professora, que legal! O que é monarquia? Vem comigo, vem que nós vamos aprender. Mas antes, como sempre, vamos saber os objetivos dessa nossa aula. Vamos lá, descrever e compreender os processos de formação e consolidação das monarquias. Compreender suas principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política e suas consequências para as sociedades da época e das atuais. Será que ainda existe monarquia hoje? Pensa bem, vamos ver. E claro, a gente sempre tem que dar uma lembrada do que nós estudamos. Porque história, galerinha, é como se fosse uma corrente. Todo o conteúdo de história interliga um ao outro. Então, a gente vem estudando, vem relembrando, porque sempre o contexto da aula anterior vai acabar entrando também no contexto da nova aula. Tá bom? Vamos lá? Reforma protestante. Contestou severamente a estrutura, os dogmas, os princípios e os abusos de poder das autoridades religiosas da Igreja Católica no século XVI. A Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma e, através do Concílio de Trento, instituiu a Inquisição. Toda aquela cisma protestante, todos aqueles questionamentos que aconteceram na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembra as universidades, os pensadores, nosso amigo Martinho Lutero, nosso amigo João Calvino, o nosso rei Henrique VIII, né, que vai entrar aqui na aula da monarquia inglesa que nós vamos estudar hoje. Então, tudo aquilo que aconteceu tem a ver com o que nós vamos estudar hoje, a centralização do poder real, as monarquias. Vamos lá? Vem comigo. Olha, que bacana, vocês conhecem esse personagem, esse arqueiro? Por que será que a professora trouxe ele? Vamos ver? Esses você conhece, né? Tenho certeza que vocês já assistiram Robin Hood, já ouviram falar deles? Mas, professora, o que esses filmes têm a ver com a aula de hoje, com a escola, com a aula Paraná? Tudo a ver. História, galerinha, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então, por isso que é gostoso estudar história, hein? Olha só, em um filme a gente também estuda história. Robin Hood conta a história da monarquia da época. Lembra? O que ele fazia? Ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Onde é que era? Normalmente na Inglaterra, naquelas florestas. Lembra que ele tinha uns amigos que eram monges também? Então, olha aí, ó. Tinha um monge, ele era rico, só que daí ele ficou contra os nobres que esbanjavam, o clero que esbanjava luxúria e ostentação. Interliga com a cisma protestante. Então, todo aquele contexto dos filmes de Robin Hood trata do que nós vamos conversar hoje, para vocês terem ideia de mais ou menos como era naquele tempo. Vamos lá? Chegamos na aula de hoje, formação dos estados modernos, porque agora nós não estamos mais na Idade Média, nós não estamos na Idade Moderna. A partir do século XVII, em várias regiões da Europa, um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais iniciaram o processo de formação dos estados modernos. Olha lá. Entre as transformações, o que aconteceu? Revigoramento do comércio e das cidades. Lembra? Começou lá atrás, as cidades, o comércio, lembra das feiras medievais? Exatamente, começou a crescer, o comércio começou a melhorar, a burguesia foi ascendendo. Então, a burguesia, que na realidade era uma classe bem humilde, foi crescendo, foi tendo poder, foi ganhando dinheiro. Olha lá, questionamento do poder da igreja, a cisma protestante. Difusão das ideias humanistas, as universidades que surgiram, os novos pensadores, a nova visão de mundo, o renascimento. Fortalecimento do poder do rei, é
que nós entramos? Olha lá. Sob o domínio dos reis, os feudos, condados e ducados passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas, formando os estados nacionais ou estados modernos. Viu? Então, o que aconteceu? Deixa a prof explicar para vocês. Antigamente era assim, eram vários feudos, os castelos, lembra? Então, um castelo aqui, um feudo aqui, outro feudo aqui, vários. Aí, o que aconteceu? Cada um tinha o seu senhor, cada um tinha sua moeda, cada um tinha suas leis. O que o rei fez? Ah, agora nós vamos, então, unificá-lo, centralizá-lo, né? Então, tudo faz parte de um Estado moderno, porque nós estamos na Idade Moderna. Quer ver outro filme bacana? O Rei Arthur. Então, o Rei Arthur é exatamente o que aconteceu agora. Ele era um rei tentando centralizar o seu poder. Lembra que ele casou com uma filha de um senhor feudal? Ela tinha o feudo dela. E ele foi lá buscar a amada dele, trouxe para o reino, porque os monarcas faziam assim, eles casavam para aumentar o seu território. Então, quanto maior o seu território, maior era o Estado, maior era o seu poder. Aí eles centralizavam tudo. E lembra que ele prometeu proteger o povo dela? Por quê? Porque era isso que o rei traria para os senhores feudais. Agora eu protejo vocês. Em troca, vocês se tornam meus súditos. Atividade número 1. Vamos lá? Sobre as transformações que auxiliaram a formação do Estado moderno. Coloque V para as alternativas que julgar falsa e F para as que julgarem verdadeiras. Então, vamos lá? Ok? Daqui a pouco eu volto para corrigir.
Olá, meus queridos, vamos para a correção, corrigindo o que a professora disse. A professora também erra, só às vezes, mas erra, tá? Olha lá, o F é para as alternativas falsas e o V para as corretas, as verdadeiras. Vamos lá? Olha lá, vamos ler. Vem com a professora. A difusão das ideias humanistas. Verdadeiro, né? O questionamento do poder da igreja ocasionando a reforma protestante, a cisma protestante. Verdadeiro também. O declínio do comércio. Falso, né? Ao contrário, o comércio cresceu e muito. Enfraquecimento do poder do rei. Não, né? É isso que nós vamos estudar agora. O fortalecimento do poder real. Olha lá, características dos estados modernos. Primeiro, os nobres tornaram-se parte da corte real. Quem eram os nobres? Os antigos senhores feudais. Eles tinham um poder no feudo deles. Então agora quem comandava isso era o rei. Porém, claro, tudo na base da negociação. Agora esses nobres faziam parte da corte do rei. Algo muito importante. Foram delimitadas fronteiras, formando os territórios nacionais. A professora também explicou, né? Foram os feudos, né? O rei, eles foram negociando, pegando, comprando os feudos, e daí ele foi delimitando o território dele. Que daí agora não era só o feudo do duque João, do Duque Paulo, agora era o Estado Nacional, o Estado moderno do Rei Francisco, tá? Olha lá, instituída uma moeda única e leis comuns para todo o reino. Isso foi muito importante. A instituição da moeda única para a administração do reino. Porque moedas, pesos e medidas, cada um tinha um. Então, era muito difícil você fazer esse controle. E o rei, para poder ter o poder centralizado nas suas mãos, ele tinha que ter uma boa administração. Então, tinha que ter leis únicas e moeda única. Olha lá, criação de cargos públicos. Ah, foi aqui que tudo começou. Exatamente. Ele precisava, ele não conseguia administrar um reino sozinho, então ele precisava de pessoas de confiança. Normalmente eram os nobres, né? Ou, digamos assim, algumas pessoas mais chegadas ao rei, que ele dava esses cargos públicos, que eram remunerados. Exército assalariado e permanente. Antes, o que o rei fazia? Ele contratava mercenários. Só que mercenário, já viu, né? Vai para o lado de quem paga mais. Então, se hoje esse rei aqui está pagando X para ele, ele defende esse reino. Agora, aquele outro rei inimigo lá, o X2, resolve pagar o dobro, o que eles fazem? Se bandeiam para o outro lado, né? E com o exército assalariado, não. Então, eram cidadãos do reino, né, que recebiam salários, né, e uma certa importância. Aí, o que aconteceu? Fidelidade ao rei. Idioma oficial, isso também é muito importante. Existiam idiomas diferentes, existiam as antigas, lá dos feudos, as tribos, as vilas, usos e costumes diferentes. Então, agora, culturalmente, tinha que nivelar tudo para que você pudesse se constituir como reino. Criação de um sistema tributário. Aqui que a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesada. Imposto, tributo, taxa. Como que o rei ia sobreviver se o rei não trabalhava? Então, ele tinha que cobrar imposto sobre alguma coisa. Então, peraí, se agora eu estou centralizando tudo, se todo esse território é meu, se eu pago um exército para defender vocês, vocês têm que pagar alguma taxa, algum imposto para mim. Então, a parte tributária. Vamos lá? A quem interessava esse poder real? Para quem interessava? Será que para todo mundo? Olha lá, para a nobreza. Né? Olha lá, o ingresso nas cruzadas, pois muitos estavam falidos e apoiar um Estado forte e centralizado traria privilégios. Os nobres, era a época das cruzadas também, a Guerra Santa, que nós já estudamos em algumas aulas passadas. Então, esses senhores feudais, esses nobres, iam para as guerras. Quando eles voltavam, primeiro, eles tinham perdido tudo no meio do caminho.
Segundo, o castelo ou o feudo deles estava totalmente destruído. Eles não tinham mais servos, eles não tinham mais plantações, né? Não tinham mais nada. Então, o que que acontecia? Se eles se aliassem ao rei, opa, tinha as vantagens. Eu podia ganhar um cargo público, eu fazia parte da corte, eu tinha um exército para me defender dos defensores e ainda, né, um empréstimo, uma ajudinha do rei sempre rolava ali também. Burguesia, olha lá, lembra? A burguesia estava em ascensão. Promovia o fortalecimento do comércio através do uso de uma mesma moeda. Isso foi ótimo para o comércio e a burguesia. Padrão de pesos e medidas, a cobrança de taxas somente pelo Estado. O que que acontecia? Como o comércio, lembra que as feiras medievais andavam por um território, elas se deslocavam, ficavam um mês num território, um mês no outro. Então, cada território era um feudo. Então, cada feudo que você chegava, você pagava imposto para o senhor feudal. Agora não, agora era só um imposto único para o rei. Você poderia andar por todo o território, né, do Estado Nacional, o território delimitado pelo rei, e você não precisava ficar pagando imposto para um, imposto para outro, um imposto para sua mercadoria entrar ou sair daquele território, porque agora era um imposto único para o rei. Olha lá, facilitando o intercâmbio regional das mercadorias, tá? Cargos na administração. Quem melhor para administrar a máquina do Estado, se não os burgueses? Que lidavam com o dinheiro, que lidavam com a economia do Estado, olha lá, e a proteção do Exército Nacional. Igreja, será que a igreja gostou? Temia o fortalecimento dos reis, claro, pois representava a redução do poder e seus privilégios. A igreja era toda poderosa da Idade Média, lembra? Não existia poder maior, ela mandava em reis e imperadores. Agora, o rei ficando forte, a monarquia ficando forte, a coisa começou a balançar, né? A igreja não gostou muito, porém, para o rei se legitimizar, lembra? Precisava ser coroado pelo Papa. Então, ainda ela conseguiu, olha, tudo bem, você pode ter o teu reino, você pode ter a sua monarquia, mas se eu não te coroar, você não vale de nada. Era assim que eles pensavam. O camponês, o restante da população, enxergavam no rei alguém capaz de protegê-los contra os abusos da nobreza. O camponês é o que mais sofreu, né? Os mais humildes. O que que aconteceu? Eles eram servos dos vassalos, né? Dos nobres, dos senhores feudais. Então, a vida deles era trabalho, 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 trabalho. O que que eles enxergaram? Bem, agora eu não sou mais propriedade do feudo ou do senhor feudal, né? Então, agora eu sou súdito do rei. Então, na cabeça deles, eu não sou mais escravo do senhor feudal. Agora, né, eu tenho um rei para me proteger. Mais ou menos, né? Vamos para uma atividade? Vamos lá. Sob o domínio dos reis, os feudos, condados e ducados passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas, formando os estados nacionais ou modernos. Descreva em seu caderno 4 características dessa formação. Então, escrevam rapidinho 4 características, bem no capricho, que a professora já volta e vai corrigir para vocês. Até lá!
Olá, queridos, vamos corrigir? Então, olha lá. Primeiro, foram delimitadas fronteiras, formando os territórios nacionais. Instituído a moeda única. Leis comum para todo o reino. E o exército assalariado e permanente. Vamos continuar? Monarquia inglesa. Olha lá, quem foi o primeiro? Quem foi que começou tudo isso? Guilherme o Conquistador. Duque da Normandia, que é o norte da França, conquistou a Inglaterra e se tornou rei, com o título de Guilherme I. E para o fortalecimento do seu reinado, instituiu algumas mudanças. Vamos ver o que ele fez. Senhores feudais foram obrigados a jurar fidelidade. Dividiu as terras inglesas em condados e nomeou xerifes para administrar esses condados. Condados eram como se fossem os nossos estados, né, para vocês entenderem. E os xerifes eram como se fossem os governadores de hoje. Proibiu guerras particulares entre a nobreza. Isso existia bastante. Olha que bacana, olha o que a professora trouxe para vocês. Isso é uma tapeçaria, imagem de uma tapeçaria. Ó, aqui está o rei e os seus dois irmãos, né? Odo de um lado e Roberto de outro. Isso daí é uma tapeçaria muito conhecida. Na época eles tinham costume de retratar o fato, ou retratar o fato histórico em tapetes, né? Se vocês assistiram o desenho da Valente, ela rasga o tapete que a tapeçaria que a mãe está fazendo, é algo parecido. Elas bordavam no tapete a história. Bacana, né? Olha lá, continuando. O sucessor do Guilherme o Conquistador, né? Foi Henrique II. Acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos nobres. Os senhores feudais, que agora eram os nobres, ainda tinham o costume de fazer o seu tribunal próprio, das suas leis próprias. Então, aqui Henrique colocou, não. Tudo que acontece no reino, tudo tem que ser julgado, tem que passar pelo tribunal do rei. Quem decide é o rei. Olha lá, esse também é conhecido. Ricardo Coração de Leão. Olha, filho e sucessor de Henrique, que nós acabamos de falar, passou a maior parte do tempo fora do país nas cruzadas. As cruzadas, que nós já estudamos, né, a Guerra Santa, Henrique o Coração de Leão foi o rei que menos ficou na Inglaterra, né? Ele era um católico fervoroso, então, quando ele assumiu o trono, ele já saiu para a Terceira Cruzada, né? Ele tentou chegar em Jerusalém, ele era um excelente estrategista. Então, ele até conseguiu vencer algumas batalhas de Saladino, que era o rei muçulmano que estava em Jerusalém. Porém, em Jerusalém mesmo, ele nunca conseguiu chegar. Só que, por ele ficar fora da Inglaterra, o que aconteceu? O reino ficou meio, né, a Deus dará, porque o rei não estava lá, tudo era muito longe e difícil. Lembra que não existia moto, não existia helicóptero, não existia avião, era tudo a cavalo, né? E também, né, os impostos. Ele precisava se manter fora e manter o exército. Lembra que o exército era assalariado? Pois é. Olha lá, depois dele veio João Sem Terra. Sem terra, professora, por quê? Lembra aquelas terras lá da Normandia, que lá da onde vieram o primeiro rei? Então, ele perdeu essas terras. Sim, porque o que aconteceu? Ele foi se envolvendo em guerras pequenas e cada vez que ele perdia uma guerra, ele perdia um pedaço de terra. Aí ele se envolvia em outra guerra, perdia a guerra de novo, dava mais um pedaço de terra. Então, olha lá, irmão de Ricardo envolveu em guerras demoradas, sucessivo aumento de impostos para custear os gastos militares, revoltou a nobreza, que obrigou a assinar a Magna Carta. O que é isso, professora? Vamos descobrir, vem comigo. Olha lá, vamos ler com calma e paciência, prestem atenção. Nenhum imposto será estabelecido no nosso reino, sem o consenso geral, o conselho, certo? Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar arcebispos, bispos, abades, condes e grandes barões por meio de cartas,
Além disso, mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos, os funcionários da administração. Todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar, que por terra quer por água, para comprar e vender sem receio de extorsões ilegais de acordo com o antigo costume. Então, o que isso daí quer dizer? A Magna Carta era um documento oficial do reino, dizendo que aboliu os impostos, né? Porque foram tantos impostos pagos para o Ricardo Coração de Leão e para o João Sem Terra, que o que aconteceu? O povo não aguentava mais pagar impostos, não tinha mais onde tirar. O reino estava empobrecido. Então, eles se reuniram e obrigaram o rei a assinar esse decreto que a partir de hoje impostos não se pagam mais. Olha lá, aí apareceu mais um rei, mais um sucessor, Henrique III. O que ele fez? Desrespeitou a Magna Carta, impondo novos impostos, o que provocou a revolta da nobreza e da burguesia, que ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho. Até então, a burguesia não fazia parte. Vocês viram que lá atrás eles tinham a convocação até dos administradores, mas a burguesia não estava junto, não. Olha lá, que ela começou a fazer parte. Que em 1265 passou a ser chamado de parlamento. Olha o que a professora trouxe para vocês. Viu aonde que surgiu, como que surgiu o parlamento na Inglaterra? Aqui, com o nosso rei, o Henrique III. Olha lá. O parlamento inglês foi dividido em duas câmaras, que até hoje é da mesma forma. A Câmara dos Lordes, o clero e alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, pequena nobreza e da burguesia. Claro, pessoalzinho, meus queridos, o clero, pequeno, isso é contexto da época, tá? Hoje existem da mesma forma, mas os integrantes são diferentes, tá? Vamos para mais uma atividade? Guilherme I, o Conquistador, quando conquistou a Inglaterra, instituiu vários motivos, várias mudanças para o fortalecimento do seu reinado, iniciando a consolidação dos estados modernos. Quais foram essas mudanças? Vamos lá? Voltem lá, prestem atenção. Lembra que a professora sempre diz para vocês? Anotem no caderno tudo que a professora vai falando, os slides, que daí na hora das atividades já está tudo certinho e vocês conseguem fazer rapidinho. Daqui a pouco eu volto e já corrijo para vocês.
Olá, meus queridos, vamos para a correção? Vem com a professora. Olhe lá. Os senhores feudais foram obrigados a jurar fidelidade. Dividiu as terras inglesas em condados. Nomeou xerifes, lembra dos governadores? Para administrar os condados, né, que eram como se fossem os estados. E proibiu as guerras particulares entre a nobreza. Vamos lá para mais uma atividade? Henrique III desrespeitou a Magna Carta, impondo novos impostos, o que provocou a revolta da nobreza e da burguesia, que ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que em 1265 passou a ser chamado de Parlamento, que foi dividido em duas câmaras. Quais eram? Essa tá fácil, né? Rapidinho, a professora já volta e já corrige para vocês.
Oi, queridos, vamos para a correção? Olhe lá, a Câmara dos Lordes, que era o clero e a alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que era a pequena nobreza e a burguesia. Puxa, professora, já está acabando. Ai, o que é bom às vezes dura pouco, né? Vamos ver o que nós aprendemos? Como se deu o surgimento do Estado moderno e das monarquias absolutistas. As ideias dos teóricos dos absolutismo, isso aqui nós vamos aprender na próxima aula, combinado? Início da consolidação da monarquia inglesa. Então, o que nós aprendemos? Como que tudo começou? Como foi a transição dos feudos para a monarquia? Né? O que era a monarquia? A centralização do poder real. Como surgiram os reis? Como que tudo isso que nós conhecemos dos filmes do Rei Arthur, dos filmes de Robin Hood, como que isso aconteceu? Né? Nós estudamos aqui e conhecemos um pouquinho da nossa monarquia inglesa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a monarquia francesa. Vamos falar sobre o Palácio de Versalhes, como que começou lá também. É muito interessante, vocês não faltem. Agora, outra coisa que a gente não pode esquecer, o Classroom. Não esqueçam de fazerem as atividades, a frequência de vocês agora depende da atividade. Vai lá, entra, faz atividade, envia e pronto, tá resolvido. A frequência de vocês já está contabilizada, né? E os slides que a professora coloca, tá lá também. Revisa a aula, copia no caderno, vamos caprichar. Assim, quando nós voltarmos nas aulas presenciais, o caderno de história de vocês vai estar completo. Tenho certeza que o professor de vocês vai adorar. Galerinha, eu espero vocês sem falta para a próxima aula. Combinado? Até mais!